Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para deixar uma palavra que está em Mateus 4. É a tentação de Jesus, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só até aqui, né, irmãos? Essa palavra, ela vem falando, né, que Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Deus permitiu que Jesus fosse para o deserto. Mas primeiramente Jesus, ele tinha sido, né, batizado nas águas e tinha sido cheio do Espírito Santo. Mas quando o Senhor Deus permitiu que Jesus fosse para o deserto, primeiramente o Senhor Jesus encheu ele do Espírito Santo, revestiu ele de poder e o conduziu ao deserto. O deserto, muitas das vezes, irmãos, não é para nos matar. O deserto é para preparar. Deserto é o lugar de preparação. Quando nós estamos passando em um deserto na nossa vida, é porque o Senhor está nos preparando para nós recebermos algo maior. O Senhor Jesus, aqui nessa palavra, ele foi conduzido ao deserto porque o Espírito Santo o conduziu para lá. E Deus permitiu que o inimigo fosse chegar até Jesus para o tentar, né? Como fala aqui mais para frente, é que o tentador falou para Jesus, né? Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o inimigo, ele sempre faz isso, né, nas nossas vidas. Quando nós estamos no deserto, estamos passando por alguma luta, alguma experiência na nossa vida negativa, algo ruim, né, uma doença, ou um filho no vício, ou um casamento destruído, ou um problema na saúde, um ente querido que está sofrendo com algum problema familiar, e nós estamos ali desesperados. O inimigo, ele sempre usa dessas estratégias, né, irmãos? Ele usa de maldade, né, com a gente, oferecendo soluções que não vão nos levar a lugar nenhum. Geralmente, ele vai nos oferecer coisas que é para a gente sair daquela situação com facilidade, mas para pecar contra Deus, né? E o Senhor Jesus deixa claro aqui nessa palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Aqui no caso, simbolizando para nossas vidas, pode ser que muitas das vezes nós estamos no deserto para ter mais intimidade com o Senhor. Não é para a gente pedir para sair do deserto, e sim para a gente pedirmos ao Senhor Jesus para Ele nos capacitar nesse deserto, para Ele estar conosco nesse deserto. Porque muitas das vezes a gente está no deserto, mas estamos pedindo para sair de lá. Estamos clamando, Senhor, Senhor, porque eu estou neste lugar. Senhor, porque eu estou passando por isso. Senhor, o Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Mas, na verdade, o Senhor, Ele nos coloca no deserto para nós termos dependência dEle, para nós sermos 100% dependentes dEle, para que nós possamos sofrer, mas com Ele, porque Ele está conosco. Quando nós estamos passando uma situação difícil da nossa vida, nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está o tempo todo do nosso lado. Quando o inimigo se achega a Jesus e fala para ele fazer com que as pedras se transformem em pães, ele está falando o quê? Ele está falando para Jesus que ele não merece passar por aquilo ali, que ele pode sair daquela situação na hora que ele quiser. Como, de fato, Jesus, ele poderia sair dessa situação na hora que ele quisesse, mas não era propósito. O propósito era ele passar por isso tudo porque ele estava se preparando para a ressurreição, para a crucificação. E era preciso que o Senhor Jesus passasse por isso, fizesse esse jejum de 40 dias para ele suportar a situação difícil a qual ele ia passar mais na frente, que era a morte de cruz.
aquele sofrimento terrível que o Senhor Jesus passou. Se o Senhor Jesus não tivesse jejuado, não tivesse resistido ao diabo, o diabo não teria fugido de Jesus. E Jesus teria sido derrotado, teria sido feito à vontade do inimigo e não teria ido para a cruz, não teria concluído o propósito que o Senhor Deus tinha na vida dele. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele mandou o Filho dele, unigênito, para morrer pelos nossos pecados. Imagine se o Senhor Jesus tivesse jogado tudo para o alto aqui, tivesse feito as pedras se transformar em pães, tivesse comido, tivesse se fartado a sua carne, porque Jesus era 100% Deus, mas ele também era homem. Ele passou pelas mesmas dores que nós passamos, ele sentia fome, ele sentia dor, como nós sentimos. Sendo que ele era Deus, né, aqui na Terra. Mas ele sentia as dores que nós sentimos, as necessidades que nós sentimos, ele também sentia na sua própria carne. Então o inimigo sabia disso, por isso ele foi lá no pior momento que Jesus estava passando, aquela fome, que ele devia estar com muita fome, naquele deserto ali. Mas só que o Espírito Santo de Deus tinha revestido o Senhor, tinha entrado, porque aqui fala, né? E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre Deus, né? Sobre Jesus. Deus desceu com o Espírito Santo sobre Jesus e revestiu ele do poder do Senhor para ele suportar passar por esse deserto ao qual ele fez 40 dias e 40 noites de jejum, o qual nós, homens, né, normais, não suportamos, não conseguimos fazer. Posso até ser que alguém já tenha feito, mas não é fácil e sem comer nada, sem beber nada, é impossível, né? Mas o Senhor, ele mostra que o deserto é lugar de intimidade, é lugar de preparação e é lugar de dependência de Deus, ao qual a gente passamos no deserto, passamos nossas dores, mas nós temos que aprender a sermos dependentes de Deus. Porque Deus, ele age na nossa dependência, quando nós nos prostramos diante do Senhor e declaramos que Ele é a nossa força, que Ele é aquele que vai prover o nosso dia de amanhã. Quando nós aprendemos a viver da providência do Senhor, da provisão de Deus na nossa vida, tudo se torna diferente. Nós começamos a ver os milagres do Senhor nos pequenos detalhes do dia a dia. Às vezes não tendo um alimento um dia, você dobra o seu joelho, ora, no outro dia Deus prepara, acontece alguma coisa e você consegue comprar, ou alguém vem e te doa. Isso aí são providências de Deus. Quando você está passando por uma pessoa enferma, uma pessoa na sua casa, ou você mesmo, um filho, um pai, uma mãe, uma pessoa que você gosta muito, um amigo muito próximo, está passando por uma necessidade, ou está passando por uma doença, uma enfermidade séria, e você consegue passar por tudo aquilo ali glorificando o Senhor, isso é o que? Isso é preparação do Senhor na sua vida. Deus, ele nos prepara. Quando o deserto vem, o deserto não é para nos matar, e sim para nos preparar para receber a vitória do Senhor na nossa vida. Jesus passou por esse deserto. Deus não poupou nem o seu filho. Imagine nós, né, irmãos? Deus, ele não vai nos poupar, porque Deus, ele não tem pena da gente. Não se escandalize, porque Deus, ele não tem pena do homem. Deus, ele prepara o homem, ele dá suporte, ele dá força, ele reveste para que nós venhamos passar pelas dores dessa terra. Mas as dores não é para nos matar, e sim para nos moldar e nos ensinar a sermos dependentes desse Deus poderoso. Deus, ele não tem pena do homem. Se ele tivesse pena do homem, imagine, né? Muitas coisas que a gente vê acontecer não aconteceria. Porque Deus, ele permite que aconteçam as dores na nossa vida. Muitas das vezes, quase sempre, é por causa das nossas atitudes, pelos nossos plantios, que a gente recebe aquilo que a gente planta. Quando nós plantamos a má semente, nós vamos receber o mau fruto. Isso aí, Deus não se envolve nisso.
E quando nós plantamos o bem, nós vamos receber o bem. Deus, ele não trabalha com pena de ninguém, ele trabalha preparando. A partir do momento, Deus trabalha com posicionamento. Quando nós se posicionamos diante do Senhor e decretamos que Ele é o nosso Deus e fazemos aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, damos lugar para Deus trabalhar, nos moldar e nos consertar, aí sim Deus começa a trabalhar ao nosso favor. Mas enquanto a gente fica prostrado, reclamando da vida, chorando, murmurando, perguntando: ah, Senhor, por que eu estou passando por isso? Ah, eu estou no deserto. Ah, eu estou passando falta disso. Ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E não faz nada, não toma posição, o Senhor, ele não se move. O que move a mão de Deus é a atitude do homem. Quando você tem uma atitude positiva para estar com o Senhor, buscar a Deus, se posicionar na presença do Senhor, pagar preço, renunciar, orar, jejuar, ler a palavra, cultuar a Deus e procurar fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Agradar ao Senhor, obedecer, obediência, para nós podermos ter a intimidade com Deus. Nós precisamos buscá-lo, precisamos buscar Ele na palavra, precisamos orar, precisamos jejuar. Isso é se posicionar diante do Senhor para poder ter intimidade. Não podemos nos prostrar no deserto e reclamar e ficar perguntando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, olha minha vida, eu tenho te buscado e estou passando. Quando nós estamos passando no deserto, é providência de Deus que Ele vai nos dar na frente. E quando nós estamos no deserto, é preparação. Deserto é lugar de preparação, é lugar de intimidade, é lugar de dependência de Deus, onde o Senhor, ele vai nos ensinar a sermos 100% dependentes dele. A partir do momento que nós entendemos que nós somos 100% dependentes de Deus e que Ele está no controle da nossa vida, o Senhor se levanta e começa a trabalhar a nosso favor, a nos ajudar, a nos levantar, a nos revestir, a nos encher da presença dEle e nos dar visão sobre o que Ele quer fazer na nossa vida. Mas isso só é possível a partir do momento que no deserto nós entendemos que a palavra do Senhor nos basta. Que o que nós dependemos para viver é da palavra que sai da boca de Deus. É sermos dependentes desse Deus. Porque aqui Jesus deixou essa palavra falando como, né, uma instrução para nós. Deus permitiu que Jesus fosse para o deserto e fosse tentado pelo diabo, onde o diabo ofereceu todos os reinos do mundo e a glória deles para o Senhor, né? Para ver se o Senhor se prostrava diante dele. Mas só que o Senhor Jesus falou para o diabo: também está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E falando, né, que Jesus fala, né, que o Senhor vai dizendo, né, que então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha só, irmãos, o Senhor Jesus falou para o diabo que nem só de pão viveria o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus, e que só adoraria ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus prostrado, né? Adorarás ao Senhor. E o diabo fugiu dele. Se nós ficarmos no deserto, passarmos pelo deserto glorificando o Senhor, crendo que a provisão vem dele, crendo que nós precisamos da palavra do Senhor, que a palavra de Deus vai nos sustentar e que nós temos que adorar somente a Deus, mesmo no deserto, mesmo na dor, mesmo na morte, mesmo na doença, mesmo na escassez de alimento, de saúde, de qualquer coisa.
nós temos que entender que em todo tempo nós temos que adorar a Deus. Porque o Senhor Deus manda que nós o adoramos em espírito e em verdade, não importa as circunstâncias e nem a situação. E essa é a palavra que eu deixo essa noite para os irmãos, que nós possamos meditar nessa palavra, né? A tentação de Jesus. Mateus 4, que é a palavra que o Senhor nos deixa para essa noite, né? Para nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É assim, eu deixo essa palavra para a meditação dos irmãos, para a minha meditação também, né? Que nós possamos guardar essa palavra na tábua do nosso coração e viver essa palavra, né? Viver da palavra que sai da boca de Deus, amém? Uma noite abençoada, paz do Senhor.